Boa noite a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast Previonco Brasil, a sua dose diária de prevenção em oncologia. Hoje é um programa extremamente importante, falando um pouco sobre prevenção hematológica do câncer. Estou aqui com minha amiga, excelente médica oncohematologista, doutora Leila Pessoa de Mello, oncohemato pela Universidade de São Paulo, doutorado pela Universidade de São Paulo, coordenadora da clínica e diretora técnica da clínica Hemacor e coordenadora do Centro de TMO do Hospital da Unimed São José dos Campos. Doutora Leila, é uma honra tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Maravilha, muita coisa. Aliás, esse mês tem muita coisa, né? Esse mês parece que são meses de prevenção de alguns tumores hematológicos, né? Então, para chamar a atenção do diagnóstico da anemia e da leucemia. Então, a gente chama de hoje é o Junho Laranja. Esse mês estamos no Junho Laranja para chamar a atenção dessas duas patologias, que são patologias, uma muito frequente, que é a anemia e a leucemia. Fantástico. Eu acho que com isso a gente consegue falar muito de prevenção no programa de hoje. Doutora Leila, antes de eu falar o que é perguntar sobre câncer hematológico, assim, as pessoas têm muita dúvida, né? O que é o sangue? Para que o sangue serve? O que é o sangue? As pessoas têm essa dúvida. Então, o que é o sangue? O sangue é um líquido vital da vida. Então, o sangue tem a parte sólida e tem a parte líquida. A parte sólida do sangue são as células, principalmente formada por hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio para todas as partes do corpo. Também na parte sólida nós temos os leucócitos, que são as células de defesa, e temos as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue, e também o sangue é responsável pelo transporte através de todos os órgãos, de vários hormônios, da hidratação, da água, de proteínas. Então realmente um líquido vital da vida. Ele é produzido no tutano do osso, que é a medula óssea, não é? E aí, quando as células estão maduras, elas saem e vão para a corrente sanguínea, circulando e fazendo o seu papel. Fantástico. E a gente produz ao longo da vida inteira, né? A gente não nasce com um número X de sangue, a gente vai produzindo, é isso? Sim, a gente produz a vida inteira. A gente sabe que a quantidade dos ossos, quando a gente nasce, quando nós somos uns bebês, a produção do sangue são em praticamente todos os ossos. Quando nós vamos envelhecendo, a produção sanguínea ela fica mais nos ossos menores, que são os ossos do externo, da coluna e da bacia, principalmente. Nos ossos longos, eles são substituídos por gordura ao longo da vida. Uhum. E a produção maior é no esqueleto, que nós chamamos de esqueleto axial. Perfeito. Então, você me falou que a gente tem a parte líquida e a parte sólida, com diferentes células, né, que você me disse. Explica para a gente, né, para o seu João, para a dona Maria que está escutando a gente, o que são os tumores hematológicos, né? Porque a gente, no dia a dia, no consultório, a gente vê, doutor, qual que é a diferença do tumor sólido e tumor do sangue? Quando vai para o sangue é mais grave? Enfim, o que são os tumores hematológicos? Diferente dos tumores oncológicos, que são nos órgãos, os tumores hematológicos são tumores que se desenvolvem a partir de células sanguíneas e dos órgãos linfóides, dos órgãos linfáticos. E que órgãos são esses? Os gânglios, o baço, o timo, órgãos linfóides que tem no tubo digestivo. Então, os tumores líquidos, não é? São tumores das células sanguíneas que estão no sangue e dos órgãos linfóides. Perfeito. E esses órgãos linfóides é o quê? O exército de defesa? Exatamente. Que é a função deles? A função deles é normal, né, nos defender contra várias infecções, várias agressões, bactérias, vírus, fungos que estão nos invadindo. Então, esses órgãos eles vão nos defender e também, inclusive, de células tumorais. Eles são nossos vigilantes. Então, quando nós produzimos alguma célula que não está adequada, o nosso órgão de defesa olha essa célula e destrói essa célula. Então, não só são contra agentes infecciosos, são, inclusive, contra agentes tumorais também, células tumorais. Perfeito, perfeito. Então, assim, dos mais comuns dos tumores hematológicos, você pode citar para a gente, para as pessoas entenderem do que a gente vai começar a falar? Nós temos muito temido, que é a leucemia, não é? O câncer do sangue. A leucemia ocorre uma alteração no DNA dos leucócitos,
dos linfócitos ou dos mielócitos, dessas células, e essas células começam a se proliferar desordenadamente, alterando toda a produção de sangue. Então, o paciente vai ter uma anemia, um cansaço, fraqueza, febre, pode ter tumores, os gânglios inchados, aumento do volume abdominal, e existe uma falência da medula óssea. A medula óssea não consegue mais produzir hemácias, não consegue mais produzir células de defesa adequadamente, nem plaquetas. Os pacientes podem aumentar o risco de terem sangramento. E o câncer mais comum da infância é a leucemia linfoblástica aguda. Nós podemos dividir a leucemia em 2 grandes grupos, as leucemias agudas e as leucemias crônicas. Como o próprio nome já se fala, na leucemia aguda você tem um desenvolvimento muito rápido, uma proliferação muito rápida dessas células. Lá na leucemia crônica, essa proliferação é mais lenta. Nos casos das leucemias agudas, são casos, em geral, muito mais graves, onde você precisa internar o paciente e começar o tratamento imediatamente. Nas leucemias crônicas, não. São pacientes que, muitas vezes, são encaminhados por alteração de hemograma, um aumento do número dos leucócitos, um aumento ou diminuição do número de plaquetas, um aumento do número de linfócitos, os pacientes estão bem. Em alguns casos, por exemplo, na leucemia linfocítica crônica, que é a leucemia mais comum do idoso, muitas vezes você não precisa nem tratar o paciente. Você pode só seguir. Então. Você pode só seguir, ou se precisar tratar, você trata muitas vezes com comprimido. Entendi. Na leucemia mieloide crônica também. Já nas agudas, você tem uma certa urgência em tratar, intervir. O paciente precisa ser internado para começar uma quimioterapia mais agressiva imediatamente. Perfeito. Você falou um pouquinho para a gente de que é a leucemia mais comum na criança e que também a gente saiu do espectro da criança e do idoso. Entendo que a leucemia pode estar nesses dois extremos. Dá uma análise para a gente, uma visão geral de quão prevalente essa doença é. É uma doença rara, é uma doença comum? Mais ou menos quantos casos são esperados no Brasil e no mundo aí para esse tipo de câncer hematológico em geral, não necessariamente leucemia? No Brasil, são esperados em torno de 11 mil casos ao ano das leucemias em geral, dentre elas as agudas e as crônicas. A leucemia linfoblástica aguda é o câncer mais comum da infância, mas a leucemia ela pode acontecer desde a infância, desde o bebê, até o paciente idoso. A gente sabe que quanto mais idosa for a pessoa, maior o risco de ter câncer, maior o risco de ter leucemia. E existem alguns fatores que podem aumentar o risco de desenvolver leucemia. Conta pra gente aí, quais são os fatores? É igual igual tumor sólido, por exemplo? Quais são os fatores principais? Na leucemia, ela não é tão prevenível como os tumores sólidos. Então, mas levar a ter hábitos de vida saudável é importante de qualquer forma. Então, por exemplo, se o paciente foi tratado previamente com uma radioterapia ou uma quimioterapia prévia, ele aumenta o risco de chance de ter uma leucemia. Por um outro tumor, por exemplo, sabe? Tratou, fez uma rádio, uma quimio para um câncer de mama. Exatamente, ele tem um risco aumentado de ter uma leucemia secundária. Pacientes com síndrome de Down, pacientes tabagistas, pacientes que foram expostos a toxinas, radiação, benzeno, tolueno, solvente, aquilo que você usa no salão de beleza para que o cabelo fique muito liso, é muito perigoso, porque essas substâncias elas podem aumentar o risco de doenças hematológicas, dentre elas a leucemia. Então, é importante as pessoas de indústria que são expostas a algumas substâncias tóxicas. Que tipo de indústria? Pode ser indústria automobilística, rodovias, a poeira, a poluição, uso de benzeno, petroquímica, benzeno, tolueno, solventes. Então, é importante também que as pessoas usem os equipamentos de proteção, tanto coletiva como individual. Todos os EPIs, né? Todos os EPIs são importantes. Me chamou a atenção, você falou da síndrome de Down. Então, o papai e a mamãe que tem um filho com a síndrome tem que também prestar atenção dentre todo o cuidado multidisciplinar. Existe existe um risco um pouco aumentado também em relação à população. Claro que é uma doença rara, sim, mas na síndrome existe uma predisposição, vamos dizer assim, a um aumento de risco de desenvolver leucemia. E o que o oncohematologista, porque assim, prevenir o câncer hematológico, você citou todos esses fatores, né? Não fumar, usar EPI, enfim, fazer aí as análises. Mas, por exemplo, em mama, a gente faz a mamografia anual, em
Em câncer de colo, a gente faz a colonoscopia a partir de uma certa idade. Nos tumores oncohematológicos, existe alguma recomendação geral ou não? É difícil você fazer, quer dizer, prevenir você não consegue, mas como que é a recomendação geral para você fazer o diagnóstico precoce? Colher o exame de sangue a cada, sei lá, 6 meses, 1 ano, ou ficar atento aos sintomas que você mencionou e a gente vai falar um pouquinho mais? No câncer hematológico não existe um rastreamento, mas é importante você fazer exames anuais, então com alteração no hemograma, um aparecimento de um aumento dos leucócitos, diminuição dos leucócitos, uma redução das plaquetas, um aparecimento de uma anemia, às vezes é a ponta do iceberg de que algo não vai bem. E outra coisa muito importante é prestar atenção no corpo, porque eu sempre falo, quando eu dou entrevista, o corpo fala. Então, se você percebe que você está mais cansado, eu não era desse jeito, mas eu estou mais indisposto, manchas roxas na pele, uma febre, um aumento de um gânglio na ausência de infecção. Não estou com infecção, mas apareceu um gânglio e esse gânglio não vai embora. É muito comum você ter uma amidalite, ter uma sinusite e você ter um aumento das ínguas, elas aumentam para nos defender e diminuem. Mas aquele aumento de uma tumoração no pescoço, um gânglio na axila, que ele aumenta e não vai embora, por isso que é importante prestar atenção nos sinais do corpo, porque o corpo fala que algo não vai bem. Procure o médico, não deixe isso para depois. Quanto mais precoce diagnosticar uma doença hematológica, seja uma leucemia, seja um linfoma, maiores são as chances de cura e controle da doença. Fantástico. Acho que isso é fundamental, é prestar atenção no corpo, né? Mas também a gente não quer assustar ninguém. Assim, primeiro, antes da gente falar que está com câncer hematológico ou qualquer tipo de câncer, o médico oncologista tem que excluir infecção, excluir doença autoimune, excluir uma série de outras coisas no diagnóstico diferencial que também causam esses sintomas que a doutora Leila Exatamente. falou. Né? Então, o importante é realmente não fugir do que você está sentindo, né? Você realmente entender o seu corpo e respeitar o seu corpo e procurar ajuda, porque eu acho que isso é fundamental. Exatamente, claro. A gente já fomos no consultório um paciente com uma tuberculose ganglionar, achamos que era linfoma, porque para você fazer um diagnóstico, por exemplo, de um linfoma, que é o câncer dos gânglios linfáticos, é importante fazer uma biópsia. Então, ninguém trata o paciente só em olhar o paciente está com gânglio aumentado. Então, precisa-se de uma investigação, porque pode ser, como o doutor José Márcio falou, pode ser um quadro infeccioso. Então, a gente só trata realmente e faz o diagnóstico com uma biópsia do gânglio. E hoje o tratamento avançou muito, né? Assim, quando a gente olha a oncohematologia, o tratamento realmente hoje ele é focado em drogas-alvos, né? Numa hiperexpressão de um gene específico, ou a imunoterapia também entrando em algumas coisas. Hoje a gente tem que todo paciente chega para a gente, o que é o CAR-T-cell, né? Então, dá uma bem superficial para a gente, assim, nessa questão do tratamento. Ele é personalizado hoje, né, doutora? Assim, o tratamento avançou muito nas doenças hematológicas, com um melhor conhecimento do mecanismo de ação, vamos dizer assim, de desenvolvimento dos tumores, de expressão de alguns genes. Então, a leucemia mieloide crônica, antigamente, há 20 e poucos anos atrás, precisaria transplantar o paciente, fazer um tratamento mais agressivo, fazer um transplante de medula óssea para um paciente ficar curado da leucemia mieloide crônica. Hoje, o tratamento, eu digo, é quase como tratar uma hipertensão, diabetes, é com comprimido. É um remedinho? É um remedinho. Jura? Um remedinho por dia? Um comprimido por dia. E o paciente tem uma sobrevida excelente. Já existem até estudos de alguns pacientes que estão tão bem controlados já de parada de uso dos inibidores tirosina-quinase. Então, hoje, com o avançar, com o melhor entendimento da formação da doença, a maioria dos tratamentos hoje são muito levados em consideração drogas-alvo, drogas específicos, drogas que podem, muitas vezes hoje, em alguns tipos de câncer, você trata até chemo-free, só com drogas-alvo, com drogas imunomoduladoras. Então, o tratamento e a sobrevida dos pacientes, os efeitos colaterais melhoraram muito, em torno de 10, 15 anos. Muita qualidade de vida, né? Hoje a gente consegue... É por isso que a função da Previonco aqui é tirar o medo dos pacientes, né? Realmente as pessoas não têm que ter medo. Hoje a oncologia é uma outra realidade de
15, 20 anos atrás, e a coisa avançou muito, né? Então, procure um médico qualificado, né? Sempre esteja atento ao seu corpo para realmente falar isso. Doutora Leila, você veio, enfim, de grandes universidades, grandes serviços. A gente sabe que hoje existe uma realidade no país diferente entre o SUS e o privado. E a gente sabe que nós temos um centro de excelência para câncer infantil aqui, que é o GRAC, né? O GAC, perdão, aqui em São José dos Campos. Fala um pouquinho da dificuldade do paciente na rede pública, no Sistema Único de Saúde. Como que é mais ou menos esse fluxo do paciente? Ele vai numa unidade básica de saúde e de lá ele é encaminhado para onde, se o caso for suspeito? Assim, o tratamento e o diagnóstico assim, dos pacientes da rede pública e da rede privada é muito diferente. Claro que a gente consegue, na rede privada, diagnosticar relativamente muito mais rápido um problema de saúde do que na rede pública. Em geral, a porta de entrada é a unidade básica de saúde. Então, o paciente precisa ser encaminhado para um especialista para fazer uma biópsia de um gânglio, para fazer um exame de medula óssea. Então, por exemplo, o paciente com leucemia, que é um paciente que está internado grave, o médico, em geral, especialista, vai no hospital colher esses exames do paciente. O paciente faz um centro cirúrgico, é uma anestesia local? Como que vocês geralmente fazem a biópsia? Para os casos que precisam fazer exames de medula óssea, que chama mielograma e biópsia, nós fazemos com a simples anestesia local, exceto em crianças que precisam ser sedadas, mas em adultos jovens e pacientes adultos e idosos, nós fazemos com a simples anestesia local. Uhum. Não precisa de... Paciente cooperando. O paciente coopera, é rápido, então você consegue colher a genética da célula, o tipo de célula, você consegue fazer uma biópsia, o mielograma. Ali no esfregaço, quando você olha, você já consegue ter uma ideia do que o paciente está tendo. Você já sabe. No esfregaço, só os na outros morfologia, exames, só olhando para lá. Para a lâmina, só corando e olhando. Fantástico. E aí, os exames de imunofenotipagem, outros, eles vão dar o subtipo da leucemia, porque isso vai direcionar todo o tratamento. Como a gente fala, o tumor tem nome e sobrenome, né? Então, aí a gente consegue realmente fazer o mais específico, né? Já nos casos de linfoma, os pacientes precisam ser encaminhados para um cirurgião, se for na região do pescoço, um cirurgião de cabeça e pescoço, se for na axila ou no tórax, em geral, um cirurgião torácico, se for no abdômen, um cirurgião de abdômen ou um oncocirurgião, eles vão tirar um pedacinho do tumor, do gânglio, e com isso vão enviar para um laboratório de anatomia patológica para dizer, porque são mais de 60 subtipos de linfoma, e existem outras doenças também que aumentam os gânglios linfáticos, não é só linfoma. Então, só com a biópsia é que você consegue dizer o tipo, o subtipo, e você fazer todo o planejamento do tratamento do paciente. Excelente. Os pacientes perguntam muito para a gente, né? Eu sou oncologista clínico, né? Então não trato oncohematologia, né? Não é minha realidade. Perguntam muito para a gente quando a indicação do TMO, né, do transplante medula óssea. Então, quem é o paciente que vai para transplante medula óssea? É um caso refratário que não respondeu? O que é o transplante medula óssea? As pessoas têm essa curiosidade, né? Pega o tutano, como você disse no começo, pega a medula de alguém. Como que faz? Explica um pouquinho para a gente. O transplante de medula óssea, como o próprio nome diz, você tira o tecido. Ele pode ser autólogo ou halogênico. Que autólogo, é isso? como o próprio nome fala, auto é a medula óssea do próprio paciente. Você tira a medula óssea, faz uma quimioterapia em alta dose e devolve essa medula óssea. Muitas vezes depois que o paciente foi tratado e essa medula não está, vamos dizer assim, como a gente fala, contaminada com células tumorais. Então, o transplante autólogo, que é o que nós fazemos no hospital, é muito utilizado para, em geral, linfomas que recaíram, mieloma múltiplo em primeira linha, já faz parte do tratamento do mieloma em pacientes já, que a gente chama de jovens do mieloma múltiplo, que são pacientes abaixo de 70 anos, são pacientes jovens do mieloma múltiplo. E, em geral, nas leucemias agudas, ele também pode ser usado. Em geral, se faz o transplante halogênico, que é de um doador saudável para o paciente. Esse doador pode ser um familiar ou pode ser um doador do banco. Hoje, o HEREM
E o REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea, já é o terceiro maior registro do mundo. Então, o doador pode ser brasileiro ou o doador pode ser internacional. Que legal, encontrar uma pessoa doando aí em qualquer lugar. E para entrar nesse registro, como que a pessoa faz? Doando sangue ou não? Porque também é importante a doação de sangue, falar de tumor hematológico, né? Porque se usa muito sangue durante o tratamento desses pacientes. Sim, né? É muito importante a doação de sangue. Também estamos no mês da doação de sangue, do doador, comemorando. E os pacientes com leucemia aguda precisam muito de doação, porque durante o tratamento precisam ser de uma grande quantidade de transfusão. A doação de medula, quando é de um irmão para o outro, quando é de um familiar para o outro, é entre a família. Mas quando você quer se inscrever e você quer ser um doador voluntário, em geral é num banco de sangue público. Tá. Aqui na região seria em Taubaté. Seria em Taubaté. A inscrição não é só doando sangue que você já está inscrito. Em geral, a pessoa tem que ter boas condições de saúde, ter entre 18 e 35 anos. Eles diminuíram a idade do doador. Por quê? Porque o exame de histocompatibilidade é muito caro. Então, o paciente pode doar até 55 anos. Então, quando ele estava com 54, daqui a pouco ele já não poderia mais doar. Entendi. Então, eles restringiram a idade para pacientes mais jovens, tá, saudável, para que esse doador fique muito mais tempo no banco. Entendi, porque fica ali congelado, né? Enfim, Sim, você na verdade, você doa, é uma coleta como se fosse um hemograma, é uma coleta simples de sangue, e ele vai analisar o material genético e você fica registrado no banco. Se você for em algum momento chamado, existe um paciente precisando de uma medula e você for compatível, aí sim que você é convocado, aí você faz todos os testes, você vê se você aceita ou não. É muito importante quando a pessoa se cadastrar, você assim, não, eu estou me cadastrando, porque muitas vezes quando chega na hora da doação, a pessoa não, às vezes desiste da doação. Então é muito importante. Quando você doa a medula, a sua medula em 15 dias está totalmente regenerada. Não é que você vai doar um órgão como doar um rim, doar uma parte do fígado. Não, a medula óssea é um órgão que se regenera. Então, se você doar a medula óssea, daqui a 15 dias a sua medula óssea está totalmente regenerada. Perfeito. Então, não há nenhum risco para o doador em relação a isso. Você pode doar tanto pelo sangue ou você pode doar pelo centro cirúrgico. E riscos sempre existem, mas os riscos são pequenos, são bem controlados. Sempre num ambiente muito controlado. Sim, né? Hospitais de grande porte que fazem isso com toda segurança. Fantástico. Doutora Leila, o podcast Previonco visa exatamente isso, né? A gente tirar a mística da questão do câncer, assim, falar sobre prevenção, que as pessoas discutam sobre isso, né? Imagina, a pessoa entende o que é o sangue, como fazer uma doação e tudo mais. Mas a plataforma Previonco tenta trazer inteligência artificial para a prevenção oncológica. E hoje eu queria saber um pouquinho, eu gosto muito do assunto, e hoje eu queria saber a sua opinião sobre a inteligência artificial na oncohematologia, o que se usa hoje, quais são aí os diferenciais e o que você enxerga para o futuro. Em relação à inteligência artificial, eu acho que hoje já se começou a usar principalmente para o melhor diagnóstico das doenças oncohematológicas. Né? Nunca eu acho que o médico vai ser substituído pela inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial veio para ajudar e afinar esse diagnóstico. Então, em leituras hoje de mielograma, de lâmina, já é uma realidade usar a inteligência artificial. Acredito que no futuro existe... Hoje a máquina, então, só para entender, hoje a máquina, então, consegue reconhecer o padrão ali do slide? Consegue reconhecer o padrão do que o homem vai ensinar à máquina o que é uma hemácia, o que é um leucócito normal, o que é um blasto, o que é um promielócito, e vai ensinando e a máquina vai aprendendo com uma velocidade muito grande. E muitas vezes a máquina, já bem, vamos dizer assim, ensinada, ela consegue reconhecer o padrão do normal e o padrão do anormal. Fantástico. Então, isso já é uma realidade. Isso não é futuro, olha que legal. E acredito que no futuro... os pacientes com doenças hematológicas, a gente vai conseguir refinar muito mais padrões genéticos, melhorar o tratamento desses pacientes, fazer um tratamento mais direcionado, um tratamento mais individualizado. Então, eu acredito no futuro da inteligência artificial, veio para melhorar o tratamento, individualizar o tratamento dos pacientes.
Não, excelente. E também eu acho que vai ajudar também no futuro o recrutamento de pesquisa clínica, né? Vai facilitar ali a questão de recrutar o paciente certo. Para a medicação correta. Para a medicação correta, né? Eu acho isso é um ponto muito interessante. Doutora Leila, a conversa é fantástica. Eu acho que a gente está sendo super esclarecedora aqui. Te agradeço mais uma vez por estar participando aqui do podcast, né, da Previa Onco Brasil. E eu queria saber como os pacientes te encontram, quais são as suas redes sociais e suas considerações finais. Em relação às minhas considerações finais, que as pessoas prestem muita atenção no corpo, nos sinais que o corpo dá. E não demore a procurar um médico. A gente vê muitas vezes no consultório pacientes que têm sintomas já há meses e demoram a procurar. Então é importante, se algo não vai bem, procure um médico, e esse médico, se tiver alguma alteração. Hoje, com um simples hemograma, né, você consegue já ter indícios de que algo não vai bem. Às vezes, uma anemia é a ponta do iceberg de inúmeras doenças, né? Uma eletroforese de proteína, uma função renal alterada, poucas coisas podem dar indícios que existe alguma coisa por trás. Então, você não acha que aquilo nada demais, aquilo vai passar. Ele é idoso, ele tem anemia, é normal no idoso. Não é normal o idoso ter anemia, não é normal o idoso ter um emagrecimento importante, ter febre, que são sintomas de que algumas doenças hematológicas, febre, suores excessivos, perda de peso importante, isso não é normal. Então, se você perceber que algo não vai bem, procure ajuda médica. Eu sou a diretora clínica responsável pelo Hemacor e sou médica da Unimed São José dos Campos, responsável pelo transplante de medula óssea, e fico à disposição para ajudar quem precisar. Suas redes sociais, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Doutora Leila Pessoa de Melo, é meu Seu Instagram. Maravilha. Que é a rede social que eu mais uso. Fico à disposição. E existe a rede social também da clínica, que é o Hemacore, que também a gente sempre posta muitas novidades, vamos dizer assim, conhecimento, tentar passar para as pessoas em geral quais são o que a pessoa precisa prestar atenção para procurar ajuda, né? desmistificar. Quanto mais cedo você encontrar um problema e conseguir resolver, é mais fácil, a taxa de sucesso é maior. Então, principalmente para os homens, que demoram mais a procurar ajuda do que as mulheres, procure ajuda e os médicos vão te ajudar com certeza. E nós estamos à disposição. Maravilha. Doutora Leila, agradeço muito. Foi uma honra tê-la aqui conosco. Se você gostou desse podcast, compartilhe com os amigos, compartilhe com as pessoas que você conhece e vamos disseminar ainda mais a prevenção oncológica no Brasil. Um abraço. Obrigada.